Olha, esse homem que cometeu o atentado contra a Cristina Kirchner, né, vice-presidente da Argentina, e ex-presidente do país, ele já foi transferido para a sede da Polícia Federal lá em Buenos Aires. Foi identificado como Fernando André Montiel, tem 35 anos de idade, nacionalidade brasileira, de acordo com a confirmação das próprias autoridades argentinas. Ele, inclusive, havia sido preso em março por porte ilegal de arma. E, para quem está acordando agora, está meio por fora do que aconteceu, foi ontem às 9 da noite que ele apontou uma arma e tentou fazer, de fato, disparos contra a atual vice-presidente do país, que havia acabado de participar de uma sessão de autógrafos de um livro e estava se deslocando para casa. Tudo aconteceu no bairro da Ricoleta. Cristina estava cercada de apoiadores e também da equipe de segurança. E nesse vídeo, né, que quem acompanha a live consegue ver nesse momento, é possível ver, né, esse ponto exato em que a ex-líder do executivo do país se abaixa ao ver a arma apontada, como o Megali disse, a poucos centímetros, e a Sheila também, a poucos centímetros, né, coisa de um palmo de distância do rosto dela. O governo da Argentina afirmou que esse homem que tentou cometer o assassinato, né, que cometeu um atentado, estava com a arma carregada, tinha pelo menos 5 balas nesse revólver. E aí, em pronunciamento, logo no início da madrugada, o atual presidente, Alberto Fernandes, classificou o evento como de gravidade para a paz social. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Pouco depois foi anunciado que está declarado feriado nacional na Argentina depois dessa situação por lá. O jornalista e sociólogo argentino Dario Mizrahi afirmou que agora Kirchner é o centro do noticiário político mundial e na Argentina monopoliza o espaço do peronismo. Cristina Kirchner volta ao centro da cena política. Hoje, toda a política da Argentina gira em torno dela, alguns falando a favor, outros contra. E para que essa situação, sem dar lugar a dúvidas, a está ajudando? Para ser a figura dominante e exclusiva dentro do peronismo. E a gente lembra, né, que na semana passada o Ministério Público da Argentina acusou a Cristina Kirchner de ter chefiado uma associação para cometer fraude contra o Estado no período em que ela esteve à frente da Casa Rosada, sede do governo da Argentina, entre 2007 e 2015. Isso por supostamente ter dirigido contratos milionários para obras rodoviárias na província de Santa Cruz. A promotoria pediu 12 anos de prisão, além da inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos. A defesa da Cristina Kirchner nega as acusações. A gente ainda vai ver o desenrolar, né, dessas investigações para entender qual teria sido a motivação dessa tentativa de assassinato, um atentado. De fato, a gente vai seguir acompanhando por aqui na programação. Inicialmente eu não entendi por que o Fernandes decretou feriado, qual era a relação de uma coisa com a outra. Depois eu fui ver nos jornais argentinos, para que o povo, segundo ele, possa se expressar livremente, para que possa manifestar livremente o seu repúdio em relação ao que aconteceu ontem. Continuei não entendendo, mas enfim, talvez quem esteja na Argentina compreenda, né? Um clima realmente pesado, assustador. Talvez seja um bom momento de reflexão mesmo para ficar em casa, emendar o fim de semana e voltar à vida normal só na segunda-feira, né, Arthur? Isso mesmo. E só para acrescentar, Megali, desde a semana passada, quando surgiu esse pedido de prisão da promotoria da Argentina, muitas manifestações começaram a acontecer em Buenos Aires, né? Milhares de pessoas passaram a protestar, inclusive nas imediações da casa dela. Teve confusão porque a entrada da esquina que dá para a casa da Cristina Kirchner foi fechada com grades, mas de acordo com a polícia as pessoas tentaram tirar essa grade e aí começou todo um conflito, algumas pessoas foram presas, policiais ficaram feridos, e sempre que a Cristina Kirchner se desloca pela Argentina, especialmente depois dessa notícia do Ministério Público, né, desse pedido de prisão, uma multidão a acompanha. Então não dá para imaginar que no meio a essa multidão ali de apoiadores vá surgir alguém para tentar cometer um assassinato, um atentado, né? E é o que a Sheila disse fora do ar aqui, se essa arma não falha, a gente veria um assassinato sanguinolento,
ao vivo, transmitido a centímetros, né? Uma cena brutal, lembrando um pouco o assassinato colocando, obviamente, as coisas, todas elas em devida proporção, o assassinato do Lee Harvey Oswald, o assassino de John Kennedy nos Estados Unidos, que enquanto era transferido foi surpreendido por um homem que também era um bandidão, era um cara envolvido lá em prostituição ilegal, era dono de boates em que acontecia exploração sexual, um cara chamado Jack Ruby, que foi lá usando um chapéu e meteu 2 tiros na barriga do Lee Harvey enquanto ele era transferido, e tudo isso foi transmitido ao vivo na TV americana. TV americana que você não podia falar uns palavrões mais leves, você não podia falar diabo, palavra diabo. De repente estavam lá os americanos no sofá de casa assistindo um homem ser baleado na barriga depois de terem passado pelo trauma de acompanhar o assassinato de John Kennedy. Remete imediatamente, né? Mesmo com todas as diferenças que você pontuou, né? Guardando todas as proporções, claro. Proporções, contextos completamente diferentes, mas remete imediatamente mesmo, Megali. Minha nossa, graças a Deus que essa arma não funcionou. Você imagina que crise diplomática. Do Kennedy, né? Que foi assim, numa certa distância, mas aquilo foi tão chocante de ver o sangue ali, né? Jorrando. Claro que numa distância terrível. Você imagina, seria uma releitura latina. Que horror, gente, não dá nem pra imaginar. Tem uma ouvinte, Megali, Sheila, que tá questionando o seguinte, ó, Ana Maria. Gente, não é uma falha significativa da segurança de Cristina Kirchner? A gente pode até repassar essa pergunta daqui a pouco, saber o que é que a imprensa argentina tá falando sobre isso com a nossa entrevistada de daqui a pouco, né? É claro que é. É claro que vão dizer que é, mas você não consegue manter um político completamente isolado, 100%, né? Um dia desses, um cara que tava fazendo o Cooper lá em Paris se esbarrou no presidente Macron. Quase derrubou o Macron. Cara, o que tá acontecendo? Atentado? Não, era só um corredor distraído. Você imagine, um corredor distraído conseguiu esbarrar acidentalmente no presidente da França. Isso acontece, né? Gente, o que aconteceu com Shinzo Abe, bem recentemente. Verdade, Sheila. Não é? Sim. Gente, a morte do Shinzo Abe depois de ser baleado. Chocou todo mundo também, né? Esfaqueamento do Bolsonaro. Você não vai conseguir manter uma pessoa completamente isolada, especialmente uma pessoa pública. Mas é uma ótima pergunta pra gente fazer pra nossa entrevistada. Arthur, obrigado. Valeu. Obrigada, valeu, Arthur. Vamos lá então? Galinho não cantou, hora dele cantar, meu galo. A bateria. Pesquisas eleitorais. Lula oscila 2 pontos para baixo e Jair Bolsonaro se mantém estável. Na primeira pesquisa sobre a disputa ao Palácio do Planalto, feita depois do debate da Band. Datafolha foi divulgado ontem e traz o petista com 45% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro, isso no primeiro turno. É uma diferença de 13 pontos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, divulgado no dia 18, Lula tinha 47% e o presidente que concorre à reeleição mantinha os mesmos 32%. Ciro Gomes, do PDT, variou 7%, de 7% para 9%. Simone Tebet também cresceu de 2% para 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, Pablo Marçal, do PROS e Felipe Dávila, do Novo, tem 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. São eles Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Emael, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular e Roberto Jefferson, do PTB. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Jefferson também, né? Ele aparece aqui nessa pesquisa, mas não pode concorrer à presidência da República. Brancos e nulos somam 4% e 2%, não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno, entre Lula e Jair Bolsonaro, o petista venceria por 53% a 38%. Todos os detalhes da pesquisa você ouve daqui a pouquinho aqui na nossa programação. Até porque há alguns recortes, né? A gente vai trazer tudo sobre essa pesquisa já às 7h25, quando a gente reunir toda a Rede Band News FM, inclusive no rádio também, nas ondas do rádio. Vamos falar então do Roberto Jefferson, porque o TSE negou por unanimidade a candidatura de Roberto Jefferson ao Palácio do Planalto e dá aval ao registro de Ciro Gomes. Natália Pazzi tem os detalhes. O ex-deputado federal Roberto Jefferson não poderá concorrer às eleições de 2022. O registro de candidatura do político à presidência da República foi indeferido por unanimidade nesta quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente ele está em prisão domiciliar. De acordo com o relator, ministro Carlos Horbach,
Apesar de ter sido indultado, o crime pelo qual foi condenado não foi apagado. Ainda foi sugerido um prazo de 10 dias para o PTB apresentar um novo candidato à corrida pelo Palácio do Planalto. Ainda nesta quinta-feira, o TSE aprovou as novas regras que deverão ser seguidas pelos brasileiros no dia da votação em outubro. No caso dos celulares, o aparelho deverá ser entregue desligado ao mesário antes de o eleitor se dirigir ao local da urna eletrônica. Caso ele se recuse, não poderá votar. E os mesários ainda poderão acionar a polícia se acharem necessário. Após a votação, o celular será devolvido junto com o documento de identificação. Eu gostaria muito de falar sobre esse assunto. Agora ou quando a gente reunir a rede? Vocês mandam. Vamos falar um pouco mais tarde, então, pode ser? Pode ser, okay. Às 7h25 também? Claro. Bom, a gente convida os nossos ouvintes a acompanharem já. Isso, porque é uma informação muito importante que ela tem que ser sempre destacada, né? Porque é algo prático, no dia da eleição a pessoa vai precisar fazer isso, então a gente tem que repetir isso ao longo da programação muitas vezes. E eu não paro de pensar nos mesários, Nossa viu? Senhora, daqui a pouquinho a gente dá o nosso recado também de solidariedade, de apoio aos mesários. Vai ser um momento muito sensível, delicado, que vai exigir muita paciência, serenidade e pulso também por parte dos mesários. Né? Sabe que a Ana trabalhou 2 eleições seguidas, presidente e prefeitos. E não chamaram ela dessa vez, porque houve muitos voluntários, então alguns foram dispensados e ela entrou nesse balaio aí. E ficou cabreira, porque ela gostava, é incrível, mas ela gostava de ser mesária. Ela se sentia ali parte do processo. uma menina incrível, né? Mulher maravilhosa. E ela pensou, acho que eu vou ligar lá pro TSE. Eu falei, mas não se atreva. Maluco, se não te chamaram é porque não precisam de você, tá? Deve ter gente mais preparada, tá tudo bem, a gente vai votar, a gente vai almoçar, depois eu vou trabalhar, a gente vai ver a boca de urna. Fique em casa, né? Fique em casa. Fique em casa, o resultado a gente vê depois. Isso. Porque não vai ser uma função legal do mesário nesse dia 2 de novembro. 2 de outubro. Força para todos. Isso. Em relação às armas, o porte será proibido em um raio de até 100 metros das sessões eleitorais. A regra vai valer não só no dia da votação, mas também nas 48 horas anteriores e 24 horas posteriores. E inclui agentes de segurança que não estejam trabalhando. Importante isso. Quem não cumprir a norma poderá responder por crime eleitoral e por porte de arma. Por segurança, o expediente vai ser suspenso um dia antes do 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. Fala aí, Rafael Procópio. O expediente na Esplanada dos Ministérios será suspenso no dia 6 de setembro. A medida foi assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e é referente a todas as unidades administrativas da esfera federal no local. O texto também afirma que cabe aos dirigentes dos órgãos garantirem a preservação integral e o funcionamento das atividades consideradas essenciais, inclusive as relacionadas ao desfile. A decisão, que já está publicada no Diário Oficial da União, tem como justificativa razões de segurança aérea relativas ao feriado e aos eventos na Esplanada no dia seguinte, 7 de setembro. A gasolina volta a ficar mais barata a partir de hoje. Sério? Pois é, mais uma vez. A gente deu essa notícia ontem, não tô acreditando. Tô me beliscando ainda. É que hoje deve chegar as bombas, né? Hoje deve chegar. A gente espera a mensagem do ouvinte aqui que deixou pra andar um pouquinho mais no bafo e encher o tanque nessa manhã. Será que já chegou as bombas? Mande a sua mensagem. É um aumento substancial, hein? Uma redução substancial, coisa de 7%. Né? Eu tô na reserva, tô esperando, viu? Não é pouca coisa, não. Na reserva, porque vou procurar um posto hoje onde já tenha a redução na bomba. Eu sei onde tem um posto. Gabriela Souza, conta pra gente. Já está em vigor a redução de 25 centavos no preço da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras. O valor cobrado pela estatal passa de R$ 3,53 para R$ 3,28. Até chegar ao consumidor final, ainda há o acréscimo de impostos e da margem de lucro de postos e das distribuidoras, por exemplo. Essa é a segunda queda em menos de um mês. A última ocorreu no dia 16 de agosto, quando a empresa derrubou os preços em 18 centavos. A mudança foi anunciada pela Petrobras ontem, que explicou que a retratação acompanha os valores do mercado internacional e a taxa de câmbio. De acordo com o último levantamento da ANP, entre os dias 21 e 27 de agosto, o preço médio da gasolina comum vendida nos postos do país era de R$ 5,25.
Já já os nossos ouvintes vão mandar mensagens aqui pra gente falando sobre o preço dos combustíveis. Bom, vamos continuar falando sobre economia. E ontem a gente teve um ótimo resultado, né, do crescimento do PIB, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, exalta o resultado do PIB de 1,2% no segundo trimestre. O destaque é de Priscila Xavier. O ministro da Economia afirma que o Brasil é o país que mais cresce no cenário mundial e exalta o resultado do Produto Interno Bruto com crescimento de 1,2% no segundo trimestre. Paulo Guedes participou de uma feira de empreendedorismo no Rio nesta quinta-feira e destacou a alta acumulada de 2,5% do PIB no primeiro semestre, frente ao mesmo período no ano anterior. O próprio governo estava com estimativa de 2% e já aconteceu 2,5% na metade do ano. O Brasil já cresceu 2,4%, que era a melhor expectativa para o ano inteiro, ele já cresceu na metade do ano. De acordo com o IBGE, em valores correntes, o PIB alcançou 2 trilhões e 404 bilhões de reais. A polícia do Rio Grande... aliás, daqui a pouco a gente volta a falar, traz todas as repercussões desse número bem positivo, né, do PIB, economia brasileira crescendo. Muito bom, o setor de serviços, né, a gente está falando desse período pós-pandemia, as engrenagens voltando a se movimentar, né, depois de um período em que tudo ficou fechado, que ninguém fazia mais nada. Então é um ótimo resultado, sinal de que as coisas estão voltando à normalidade. Preocupação muito grande com a inflação ainda, né? Mas a gente tem alguns números positivos aí sendo divulgados nos últimos dias com relação à economia. Bom, logo mais a gente tem a Juliana Rosa, né, com esses e outros números aqui, até porque ontem ficaram perguntas no ar dos nossos ouvintes, Carla Megali, falando, mas não é um contrassenso? Porque agora há pouquinho, isso foi ontem, a gente estava falando do preço do litro do leite, de como as pessoas têm trocado de marca, tirado compras dos carrinhos na hora de pagar e tal, né? Reduzindo a compra do mês ou da semana, enfim. Não é um contrassenso a gente falar que o consumo das famílias ajudou nesse crescimento do PIB? A Juliana também vai nos ajudar a entender exatamente se há contrassenso ou não, né? O que exatamente aconteceu para esse resultado. O fato é que é um resultado bastante positivo. A gente vai para o sul do país agora para trazer novos detalhes. Lembra, ontem a gente falou aqui sobre a localização do corpo daquele garoto, do Gabriel, no Rio Grande do Sul, o envolvimento de policiais militares que debochavam desse acontecimento, dessa ocorrência em troca de mensagens ali, e a polícia do Rio Grande do Sul indicia os PMs envolvidos no assassinato desse jovem que foi encontrado morto depois de uma abordagem. O destaque é de Gilberto Echauri. A Polícia Civil concluiu o inquérito que aponta que ocorreu homicídio triplamente qualificado na morte de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos. As qualificadoras atribuídas ao crime são motivo fútil, emprego de tortura e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Os soldados Kleber Renato Ramos de Lima, Raul Veras Pedroso e o segundo sargento Arleu Júnior Cardoso Jacobsen estão presos. Segundo o laudo do Instituto Geral de Perícias, a vítima morreu por hemorragia interna provocada por golpes na coluna cervical. O jovem estava desaparecido há uma semana e foi encontrado morto em um açude na localidade de Lava-Pé, em São Gabriel, na noite de 19 de agosto. As investigações apontam que ele foi abordado pelos 3 policiais e levado na viatura. Depois disso, não foi mais visto com vida. Um laudo aponta que o tesoureiro do PT assassinado em Foz do Iguaçu não bebeu ou usou drogas. Ângelos Fayer. O exame toxicológico feito pelo IML aponta que o guarda municipal Marcelo Arruda, morto a tiros pelo policial penal Jorge Guaranha no dia 9 de julho em Foz do Iguaçu, no Paraná, não estava sob efeito de álcool ou drogas. Ele foi assassinado durante a própria festa de aniversário. Tesoureiro municipal do PT, Arruda comemorava os 50 anos em uma festa com decoração alusiva ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula. O laudo foi anexado ao processo. O Ministério Público acusa Guaranha de homicídio duplamente qualificado. Segundo a promotoria, o crime foi motivado por divergências político-partidárias. Entre os dias 14 e 15 deste mês, a Justiça deve ouvir testemunhas e o réu e, na sequência, decidir se Guaranha vai ou não a júri popular. Olha, não que interesse, né, se o Marcelo bebeu, usou drogas, fumou 25 baseados até a última ponta, se cheirou 1 quilo de cocaína. Aí é uma questão dele, com a saúde dele, com a justiça, com a família dele. Ali ele é a vítima de um assassinato. Tanto faz. Se usou, não usou, né? Não usou, mas tanto faz. Tanto faz, tanto fez. Ele é a vítima de um assassinato e pouco importa o que havia dentro do corpo dele naquela hora.
Recenseadores do IBGE protestam contra a falta de pagamento dos seus salários. A gente levantou aqui esse assunto, né, junto da Central de Atendimento ao Ouvinte Ricardo Boechat. Muitos deles escreveram para cá e a gente começou a acompanhar. Fala aí, Cristiano Pinho. O IBGE afirma que a coleta em campo do Censo Demográfico 2022 não está afetada pela paralisação de recenseadores temporários em vários estados do país. Os profissionais cobram melhores condições de trabalho e se reuniram em frente aos sindicatos de capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo. Em uma articulação nacional, os trabalhadores defendem que a categoria não ligue os equipamentos usados para fazer a coleta de dados. Segundo os recenseadores, a principal reivindicação é com relação aos auxílios transporte e alimentação. Além disso, muitos ainda não receberam as parcelas referentes ao treinamento realizado em julho, como conta um profissional que prefere não se identificar. Nós não estamos recebendo auxílio transporte, não estamos recebendo auxílio alimentação. A gente precisa comprar uma água na rua, a gente trabalha na rua. O IBGE reconhece os problemas com pagamentos e promete uma solução, mas não se compromete com datas. Bom, infelizmente não vai dar tempo da gente colocar a manchete da Aline Fanelli a respeito do resultado de ontem. Da sacolada que o São Paulo tomou, né? Do Atlético Goianiense. 3-1. 3-1. Até dá pra reverter, né? O Corinthians conseguiu, por exemplo. Mas... É o São Paulo, não é o Corinthians. É o São Paulo. O São Paulo não é um time habituado a abrir diferenças maiores que um gol. É difícil. Mas Morumbi lotado, vamos lá, estaremos lá. Ah, foi 3-1, tá? Eu falei, 3-1. Ótimo. Fiz questão. Ufa! Acabou o horário político, você está de volta à Band News. Muita gente já estava conosco no YouTube, você não sabe o que você está perdendo. Nossa. No YouTube, nas redes sociais, lá a gente pode falar cada mentira, é a mesma coisa. Gente, o Megali fez quadradinho de 8. Vocês lembram disso? Faz quadradinho de 8. Bonde das Maravilhas. Teve um apresentador que fez isso ao vivo na TV, não teve? Sério? É, gerando até crise... Institucional dentro da emissora? Não, conjugal mesmo. Ah, meu Deus, eu achei que era de coluna, Pode né? ser pior. Vá ao Google. Tá. Bom, todo mundo aqui, Carla Bigato, né, Carla? Sim, tô aqui. Sheila Magalhães, é ou não é, Sheila? Presente. Todo mundo aqui. E já estávamos no ar no YouTube. Sábado, a mesma coisa, tá? Amanhã sou eu, representante do Rivotril no sábado. 7 horas da manhã, você vai falar, ih, lá, horário político, vou voltar pra cama. Não, vai lá pro YouTube, a gente vai estar aqui. Eu, Pablo Fernandes. Quem vai estar com a gente amanhã, Pablito? A Bruna Baroni. E no estúdio? Gabriela Maia. Gabriela Maia. Pô, legal fazer. Gosto de fazer jornal com a Gabriela, mas também gosto de fazer com vocês duas. Também adoro fazer com a Ellen Brown. Gosto de fazer com todo mundo. É. Façamos. Uma suruba radiofônica. Vamos muito prazeroso. Eu e Megali de amarelo, hoje ele é um pouco mais mostarda, mas assim, o tom é parecido, conversa, né, digamos assim. A Sheila também tá num amarelinho um pouco mais... Verde. Não, verde. É mint. Não, o de baixo. Então... É mint, é menta. Mentira sua. Mentira, é amarelo com verde, bem fraquinho, bem bonitinho. A gente tá em tons solares. Importante a gente tirar isso do caminho, né? É uma coincidência. Não combinamos e não tem nada a ver com o Setembro Amarelo. Mas se quiser, pode ser. Tenha, por que não? Se é pro bem. Uma mensagem muito, muito importante. É isso aí. O nosso ouvinte lembra desse lance aí do quadradinho de 8. Todo mundo apresentado, todo mundo... Ah, já foi o Galo, né? Já foi o Galo. A gente não tem muito tempo a perder, porque essa sexta-feira, pelo amor de Deus, hein? Tem muita coisa acontecendo. Vamos lá, principais destaques até agora. A gente começou com o destaque do nosso colega Arthur Queiroz, que passa a madrugada aqui nas atualizações da Band News FM, falando justamente sobre o atentado, né, sofrido pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A polícia da Argentina segue investigando os motivos que levaram esse homem, um brasileiro, a tentar matar a vice-presidente do país. O caso aconteceu ontem à noite em Buenos Aires, em frente à casa onde ela mora. Imagens divulgadas pela imprensa e também nas redes sociais mostram justamente Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, tentando disparar contra o rosto de Cristina Kirchner. O brasileiro, que trabalha como motorista de aplicativo, chega a apontar a arma para o rosto dela, aperta o gatilho, a pistola, que estava assim carregada com 5 balas, falha, no entanto. Fernando Montiel, que já tinha antecedentes criminais por portar armas, né, portar uma faca, foi preso em flagrante. Logo depois da tentativa de assassinato, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, cobrou uma rápida investigação. Ele declarou feriado nacional hoje e pediu que o povo deixe de lado o discurso do ódio.
Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que a violência conviva com a democracia. Se a gente está chocado aqui no Brasil, você pode imaginar o clima de tensão na Argentina, né? Acho que é acertada essa decisão de fazer com que o povo fique em casa e acalme os ânimos, né? Bom, depois desse episódio, a segurança de Cristina Kirchner passou a ser questionada, segundo a jornalista brasileira Márcia do Carmo, que mora em Buenos Aires. Aqui também está sendo muito questionada a ação dos seguranças de Cristina, já que quando isso ocorre, os seguranças, em lugar de tentarem tirarem a ex-presidente rapidamente do local, eles fazem um gesto muito tranquilo. Então, segundo agora analistas de segurança que estão falando na televisão todo o tempo, do atentado, como vem sendo chamado, não ocorreu por um triz. Bom, a tentativa de homicídio acontece em meio a tensões políticas envolvendo o nome de Cristina Kirchner, quanto todo o governo, né, na verdade, mais acusações contra a vice-presidente do país neste mês. O Ministério Público pediu 12 anos de prisão para a vice-presidente da Argentina por crimes de corrupção. É um processo, vamos falar da crise argentina, né, que vem se arrastando ao longo dos últimos meses, na verdade, desde o começo desse governo, a junção dessa chapa, né, do presidente Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner já era algo não muito óbvio, né? Essa união de duas linhas ideológicas um tanto diferentes. Eles conseguiram se eleger, entraram presidente e vice-presidente, no fim das contas não se deram bem e estão em pé de guerra, faz um tempão. Isso se refletiu na economia do país, a economia que já não vinha bem, então a coisa está de ladeira abaixo na economia. Diversos ministros da economia foram indicados e foram caindo na sequência, né? Então o país está mergulhado numa crise enorme, política, econômica e agora, como a gente disse um pouco mais cedo, de segurança também, né? Para você que está no rádio e não tem a dimensão das imagens ou não pôde acompanhar ontem ou agora há pouquinho, né, quando a gente conversava com os nossos ouvintes presentes nas redes sociais, né, nas nossas plataformas digitais, no YouTube também. Agora, se você puder migrar para o YouTube, a gente está exibindo novamente essas imagens que são absolutamente chocantes, porque a proximidade da arma em relação ao rosto de Cristina Kirchner é de centímetros, é impressionante, ele está a centímetros dela. A arma chega muito, muito próxima. A gente estava aqui se questionando se ela chega a compreender naquele átimo, naquele segundo ali, se ela entende exatamente o que está acontecendo, porque ela tenta se abaixar, mas não dá para entender exatamente se ela compreende ali o que acontece. Mas, ainda que não tenha se concretizado o assassinato, a gente está sim falando de um atentado grave, uma situação grave, e até aqui o Itamaraty não se pronunciou oficialmente. O João Pedro Melo vai falar mais pra gente. O Palácio Itamaraty ainda busca informações sobre o autor da tentativa de atentado na Argentina contra Cristina Kirchner. As primeiras informações são de que o atirador seria de São Paulo, filho de uma mãe argentina e pai chileno. As informações ainda estão sendo levantadas pelo Ministério das Relações Exteriores. A expectativa é de que o órgão divulgue uma nota tratando sobre o assunto ainda nesta sexta-feira. A nossa primeira impressão é que a Cristina percebeu que alguma coisa estava acontecendo ali e meio que no susto coloca as mãos aqui nas têmporas, né, na têmpora, e se encolhe. Mas né? ela abaixa para pegar um livro. Mas a imprensa argentina que viu essa imagem 1 milhão de vezes e analisou cada frame dela, garante que não. Garante que a Cristina não se ligou no que estava acontecendo e ela, na verdade, estava recebendo de alguém um livro, esse livro caiu no chão e ela se abaixa por isso. Ela não chegou a ver a arma. Que é surpreendente também. Bom, no meio daquela confusão, era muita gente, era muito barulho, era muita câmera, rápido, né? Muito flash, tudo rapidíssimo. Mas pra gente que acompanha do ponto de vista da tela do celular, a arma tá ali, a centímetros do rosto de uma vice-presidente, de uma ex-presidente, de uma figura política importante, nas mãos de um brasileiro, gente. Graças a Deus essa arma falhou. Olha que providência divina.
Porque além da selvageria, além da violência, além do horror, a gente vê um assassinato em tempo real, filmado, ainda haveria questão diplomática, né? Porque afinal de contas é um brasileiro que está na Argentina, mas é um brasileiro. Aliás, seria importante que mais rápido possível o presidente e o Itamaraty se pronunciassem, né? Oferecessem. Sim. Não imagino que venha outra coisa. Não é possível que a prioridade nesse momento seja a disputa ideológica, que oferecessem logo solidariedade ao Fernandes e principalmente à Cristina. O presidente está acordado. Ele está faz 10 minutos tuitando a respeito de cultura, de ações do seu governo a respeito da cultura, ou ele ou Carlos, não sei, mas tem alguém tuitando na conta do presidente, mas por enquanto nenhuma palavra a respeito do que aconteceu ontem na Argentina. A primeira pesquisa após o debate da Band mostra que Lula oscilou 2 pontos para baixo, Jair Bolsonaro se manteve estável, Ciro Gomes variou 2 pontos para cima e Simone Tebet cresceu na corrida à presidência da República. Segundo o Datafolha, divulgado ontem, na quinta-feira, o petista tem 45% das intenções de voto contra 32% do presidente que concorre à reeleição. No levantamento anterior, em 18 de agosto, Lula aparecia com 47% e Jair Bolsonaro com os mesmos 32%. Ciro Gomes, do PDT, passou de 7% para 9% e Simone Tebet cresceu já fora da margem de erro, de 2% para 5%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 5%. Margem de erro é justamente de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil e Pablo Marçal, do PROS, surgem com 1% cada. Não pontuaram Emael, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Roberto Jefferson, do PTB, Vera Lúcia, do PSTU e Sofia Manzano, do PCB. Brancos e nulos totalizam 4% e 2% não sabem ou não responderam. Foi importante, a Carla falou, é a primeira pesquisa depois do debate da Band, né? E aí a gente consegue fazer algumas leituras, Carla Megali, que são as seguintes. Um dia depois, a gente estava aqui falando sobre os bons desempenhos, por exemplo, de Simone Tebet, por exemplo, de Ciro Gomes, e de como o ex-presidente Lula tinha jogado por um empate, né? Ou não tinha, pelo menos, conquistado novos votos. Isso na análise dos especialistas, nossos colunistas aqui, falando sobre o desempenho dos candidatos. E isso se reflete nessa pesquisa. É claro que não necessariamente há uma relação direta, mas é possível, sim, fazer essa análise, né, Megali? Sim, sem dúvida. O crescimento da Simone, o crescimento do Ciro, Lula, né? Permaneceu empatado. Permaneceu, aliás, como está cristalizada. Oscilou 2 pontos para baixo, né? Mas aí dentro da margem. Dentro da margem de erro, né? Como está cristalizada a intenção de votos em Lula. Embora a pesquisa não traga apenas boas notícias para o ex-presidente, não, né? Quando a gente vai ver aqui as intenções de voto no segundo turno, desde abril, ou melhor, desde maio, o ex-presidente Lula perdeu 5 pontos e Jair Bolsonaro cresceu 5. Não é nada, são 10 pontos. A diferença ainda é muito grande, mas quando a eleição vai se aproximando, a tendência, a gente já viu isso em outras eleições, é que a coisa se torne mais acirrada, que as diferenças diminuem, porque os votos vão sendo definidos, né? Pessoas que hoje estão pensando em votar nos candidatos pequenos vão migrando seus votos para aqueles que têm mais chance de ganhar. É um fenômeno interessante, né? O brasileiro gosta de votar em quem ganha, ele sente que está desperdiçando o seu voto se ele colocar naquele candidato que ele mais gosta, mas que não tem chance. Enfim, tudo isso acontece. Então a coisa não está tão absolutamente segura em relação a uma eventual vitória do PT, até porque a popularidade de Bolsonaro tem despiorado nos últimos tempos, né? A rejeição a ele tem diminuído e a aprovação ao governo tem aumentado, embora a maioria das pessoas ainda rejeite. Onde é que a gente estava? A gente estava nesses recortes agora, Sheila? Na verdade, pesquisa espontânea agora. Vamos lá? Espontânea é bobagem, né? Ah, não, mas vamos falar, vai. Vamos lá, vai. Lula tem 40%, ele se manteve com 40%, e o Bolsonaro oscilou de 28% para 29%, também não mudou nada. Ciro Gomes foi de 2% para 4% e Simone Tebet de 1% para 2%. Brancos e nulos 5% e 17% não sabem ou não responderam. E aí, no eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 53% a 38%. Vou começar com os recortes aqui, tá, Sheila? Vamos lá. Alguns desses recortes do Datafolha. A vantagem de Lula caiu no Sudeste de 12 para 6 pontos. O petista aparece com 41% das intenções de voto contra 35%. Repetindo, Sudeste, Lula 41%, Bolsonaro 35%. Em São Paulo,
Lula tinha 44% e agora aparece com 40%. E o presidente da República passou de 31% para 35%. Em Minas Gerais, a diferença era de 20 pontos, caiu para 17%. O petista tem 47% e Bolsonaro tem 30%. No Rio de Janeiro, Lula surge com 42% e o presidente com 36%. No norte do país, Bolsonaro caiu de 43% para 39%, Lula oscilou de 41% para 42%. No centro-oeste, Lula tem 39% e Bolsonaro 37%. No Nordeste, o petista lidera com 58% das intenções de voto contra 24% do presidente, onde está a maior diferença entre os dois. No Sul, Lula tem 37% e Jair Bolsonaro 35%. Agora, entre os eleitores com até 2 salários mínimos, o candidato do PT segue à frente com 54%. O presidente tem 25%. Entre os que ganham mais de 10 salários mínimos, Bolsonaro lidera com 48% e Lula tem 31%. Ainda segundo o Datafolha, 76% dos eleitores estão totalmente decididos e não vão mudar o voto. O índice é de 83% entre os que votam em Lula e de 84% entre os que dizem votar em Jair Bolsonaro. Entre os eleitores de Ciro Gomes, 42% afirmam estar decididos e 51% dos que dizem votar em Simone Tebet afirmam que não vão mudar seus votos. Falando sobre rejeição, Jair Bolsonaro segue com o maior índice de rejeição entre os candidatos. 52% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum no presidente, que é do PL. Lula aparece na sequência com o segundo maior índice de rejeição, 39%. No levantamento anterior, ele tinha 37%. Ciro Gomes está na terceira posição com 24% de rejeição. Roberto Jefferson, que teve o registro de candidatura negado pelo TSE, é rejeitado por 20% dos eleitores. O Datafolha ouviu 5.734 eleitores em 285 municípios brasileiros entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR 00433/2022. Ainda falando de eleição, o eleitor que não entregar o celular ao mesário não poderá votar nessas eleições de outubro, hein? Fala aí, Natália Pazzi. O eleitor terá que entregar o celular desligado ao mesário nas eleições de 2022. Caso se recuse, não poderá votar. A resolução com as regras sobre proibição de uso de armas e celulares nos locais de votação foi aprovada nesta quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com os ministros, os celulares e outros aparelhos, como câmeras e rádios, deverão ser entregues desligados ao mesário, junto com o título de eleitor. Tudo será devolvido ao término da votação. A mesa que coordenará os trabalhos nas sessões eleitorais também estará autorizada a convocar as forças de segurança pública para lidar com o descumprimento das regras. Detectores de metais poderão ser solicitados antecipadamente ao TSE. Bom, vamos lá. Eu tenho dúvidas sobre a legalidade dessa medida, porque o voto é um direito irrevogável do cidadão e a proibição de celulares em salas de votação é algo circunstancial. Mas, enfim, isso aí pode ser discutido mais tarde pelo plenário do Supremo, né? Por mais que seja uma medida autorizada, divulgada por alguém que faz parte daquela corte, eu tenho dúvidas sobre a sua legalidade. Eu tenho alergia a medidas autoritárias que reduzem a liberdade do cidadão com base em nada. Não é porque o discurso da liberdade foi capturado por um grupo político, aliás, um grupo político dos mais abjetos, que esse tema não tem a sua importância. Ele tem. Ele foi sequestrado por gente mal intencionada, mas a liberdade individual do brasileiro é importante. E a gente precisa discuti-la. Eu não tenho nada contra medidas de exceção, Carla Bigato, contanto que elas façam sentido. Vamos pensar aqui no Fica em Casa da época da pandemia. Aquilo fazia sentido. Era uma restrição radical da nossa liberdade individual. A gente não podia sair de casa sob o risco de tomar multa, né? Isso é uma medida radicalíssima. Mas ok, era uma época excepcional. Era uma pandemia, era uma questão de saúde pública. Era isso ou o nosso sistema de saúde entrar em colapso. Era isso ou a morte. Nesse caso do celular, vamos pensar que
Quais são os dois tipos de pessoas que vão filmar o seu voto? Aquela que vai fazê-lo inocentemente, talvez nem saiba que seja proibido, para mostrar para o filho, para mostrar para a mulher, talvez até esteja pensando em postar, talvez esteja nos ouvindo agora e falando, nossa, é proibido, então não vamos fazer isso. Essa pessoa é bem intencionada, vai fazer aquilo de maneira inocente. E a pessoa que vai pegar esse voto e fazer uma montagem dizendo que apertou o botão do candidato dele, apareceu a foto do outro, que apertou o botão do candidato, não apareceu foto nenhuma porque estão roubando o meu voto, isso é uma fraude. É esse tipo de gente que essa medida quer combater, correto? Tem mais coisa também. Por exemplo, uma pessoa que está ameaçada dentro da casa dela, tem um criminoso que fala, você vai votar em tal candidato, mas eu estou com a sua família aqui. Mas isso já é, Carla, isso já é proibido, sempre foi, e nem por isso. Aí a PL obriga e diz assim, você tem que registrar com o seu celular o seu voto e vai me trazer aqui para me mostrar em quem você votou. Isso já existia na eleição passada, já poderia existir, não teve um caso, tá? Você tá inventando um caso aí que nunca aconteceu. A gente não sabe, Megali. Ok, mas já existia, por que não proibia o celular antes? Não, mas agora a pessoa volta para casa e diz, olha, eu tive que deixar o meu celular na porta, sinto muito, eu não tenho um registro para te dar. Bobagem, isso não acontece, cara. A pessoa sequestrar a família de alguém pedindo para filmar voto. E outra, o voto é proibido. Filmar o voto é proibido. Ponto final. Se você não der um mínimo de autonomia para as pessoas terem responsabilidade em vez de serem tuteladas, obrigadas a deixarem o seu celular em cima da mesa, a gente não vai ser uma sociedade madura jamais. E pior, essa pessoa mal intencionada, ela vai entrar com o celular de qualquer jeito, ela vai deixar um celular que não é dela na mesa e entrar com o outro escondido no bolso, dentro da calça, dentro do sapato. Ela vai dar um jeito. A única pessoa que vai deixar de filmar o voto, por causa dessa medida, é aquela que o faria inocentemente. Que não faria nada demais com essa filmagem. Você está partindo do princípio que não existe mais voto de cabresto no Brasil, em nenhum canto. Eu tô partindo do de princípio, ameaça, da criminalidade, da milícia, de bandidos. Não estou partindo desse princípio. Tá. Isso sempre existiu no Brasil, não obstante, sempre foi permitido que a pessoa entrasse com o celular na cabine de votação, mas não o utilizasse. Isso não mudou, nada mudou. Voto de cabresto surgiu agora? Não, o que surgiu agora é o risco de as pessoas filmarem e denunciarem fraudes eleitorais por meio de montagens. Essa é a novidade de 2022, porque isso aconteceu em 2018, a gente não sabia que isso existia. É por isso. Isso está sendo feito. Não é por causa de voto de cabresto, não é por causa de sequestrador exigindo que a pessoa vote em não sei quem, porque mas tudo isso já podia existir. Isso é o voto de cabresto. É um miliciano que está no seu bairro e diz, vai lá votar que eu tô aqui. Isso já existia, isso, exatamente. Carla. Isso já existia. Agora existe uma espécie de proteção, entre aspas, da pessoa que vota e diz, eu não pude registrar o meu voto. Já é proibido registrar o voto. Proibição é diferente de haver um mecanismo para barrar. Quem for obrigado por um miliciano a registrar o seu voto vai levar 2 celulares e vai falar, toma aqui meu celular. Porque ele vai estar desesperado. A questão não é banir o celular, a questão é banir o miliciano. Ué, claro, sempre Todo mundo que estiver nessa situação vai conseguir fazer. Megali, não, Todo mundo que está nessa situação vai conseguir registrar o voto. Quem está mal intencionado vai registrar o voto. E outra, passaram anos incentivando a gente a baixar aquele e-título. Porque fica mais fácil. Agora a gente não pode usar. A gente vai ter que procurar na gaveta de novo o gente, título é só físico. Mostrar pra pessoa e deixar o celular ali na frente dela. Você tem que entrar com ele já desligado. Você tem que entrar com ele já desligado. Você não pode entrar com ele ligado na sessão de votação. Então, eu sou a favor de medidas de exceção, quando elas fazem sentido. Essa não vai coibir o voto de cabresto, não vai coibir um voto motivado pela violência, não vai coibir um malandro que quer fazer uma fraude, quer denunciar uma fraude por meio de uma montagem. Não vai. Ela só vai encher o saco das pessoas bem intencionadas. E mais uma vez é o Estado brasileiro nos tratando como idiotas, como crianças, imaginando que a gente não tem autonomia para fazer nada, que se a gente não for tutelado, nada funciona nesse país. Vocês me desculpem, eu sei que a gente está discordando aqui, é a minha opinião, essa é a opinião sua. Sim. E é ótimo que a gente discorde. Quero saber onde é que vão estar esses números, esse levantamento que você falou que vai existir, que as pessoas não vão ser barradas. Assim como não há um levantamento de que existe o voto do cabresto no Brasil. Então é isso. Exato. Então vamos que vamos. Milton Neves! Futebol, com Milton Neves.
Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, meus amigos da Band News FM nesta sexta-feira, grande final de semana pra todo mundo. Mas não venha com esse maldito sextou, não, uma coisa horrorosa. Mas lamentável o São Paulo também, né? O São Paulo vai colecionando empate, derrota, empate. Numa dessa ele vai cair pela primeira vez mesmo, apesar que pra mim caiu em 71. Mas e no mais? Bom, gente... Além de São Paulo Futebol Clube 1, Atlético Goianiense 3, lá em Goiânia, cidade maravilhosa. E olha que novidade, o nosso Renato Gaúcho voltou pro Grêmio, hein? Renato Gaúcho pro Grêmio é a mesma coisa de Gilson Kleina pra Ponte Preta. Ele vai pra Campinas, é mandado embora e volta, é mandado embora, volta, é mandado embora e volta. Então pela quarta vez o Renato Portaluppi, cotado no Atlético Mineiro, cotado no Corinthians, pra tudo quanto é lado, no São Paulo, mas no fim tava desempregadão. Agora aceita o seu Grêmio, o seu time do coração. É isso aí, então São Paulo perdeu de 3-1. É culpa do Eduardo Barão Calamari e também do nosso glorioso Pedro Campos, rapaz, do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. O homem não acerta uma. O Calamari mora lá na capital do mundo e o pé frio dele vem pra cá e trava o São Paulo. Vocês dois têm que mudar de time, vão torcer pra Portuguesa. Um abraço pra vocês, grande final de semana. E não tem esse negócio de sextou, não. Ô, coisa horrorosa. Mauro Betting que inventou isso. Uma vergonha. Um grande abraço, grande final de semana. Nada de sextou. Tchau, gente.